Exclusivo, o Galo se reúne com o Flamengo por Bruno Henrique, envia proposta. Atacante do Atlético tem proposta do mundo árabe e, na minha opinião, não deveria ser recusada. Gregory, proposta negada, Galo 1-1 com o Democrata. A minha análise é que a paciência é fundamental. Muito bom dia para você. Esse é o Café com Geves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana. Eu sou Marco Geves e esse é o Café com Geves, conteúdo que vai ao ar diariamente aqui no canal Bica Galo, logo após o meu amigo Breno Galante aí, que tá fazendo o seu bom dia Galante. O Galante tá na bronca aí com a galera, hein? É, meu filho, pois é. Vamos falar então de Galo, afinal de contas, ontem teve Galo, teve empate, tem também a situação aí do mercado da bola que não para um minuto sequer e a gente tem novas informações, inclusive de maneira exclusiva para você aqui, tá? Antes eu queria falar que esse vídeo é um oferecimento da Betano. Aproveite aí a melhor casa de apostas do Brasil, totalmente regulamentada. Só na Betano você tem as super odds turbinadas e com o código BICAGALO você aproveita aí para poder se divertir e apostar no melhor lugar que tem. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos e o link tá fixado aqui na descrição para você. Somente usar o código BICAGALO para aproveitar aí os benefícios da Betano, beleza, pessoal? Bora então, para a gente começar aqui, falar um pouco desse jogo do Atlético ontem, né? O Galo empatou em 1-1 com o Democrata de Governador Valadares. Aos 40 segundos de jogo, o Atlético toma um gol, né? Desatenção total ali e tudo mais. E depois ele tem que remar, né? Tem que buscar o gol de empate e tudo mais. Algumas jogadas ensaiadas, algo que a gente vê de uma forma bem interessante, porque em certa medida, muitas vezes nem no profissional a gente via jogadas ensaiadas, né? Então a gente viu algumas jogadas ensaiadas, por exemplo, o gol do Dudu no cruzamento do bom meio-campista David Cauã, né, que veio lá do Palmeiras, inclusive, já tinha jogado pelo profissional do Resende do Rio de Janeiro, deu um bom cruzamento para o Dudu, e o próprio Guilherme Dalladéia, que é o técnico do Sub-20 do Atlético, comanda essa garotada aí no início do Mineiro, ele falou que é uma jogada exaustivamente ensaiada, né, então o Dudu faz o cabeceio ali, o Dudu também que é um zagueiro interessante, assim como o Renan. Eu sou uma pessoa, pessoal, que eu acho o seguinte, quem me acompanha aqui no canal Bica Galo desde o início, tem uma galera aqui, né? Hoje a gente já tem aqui 60 mil inscritos, mas tem uma galera que tá aqui desde o dia 1, desde o dia 10 do canal Bica Galo, desde que a gente começou lá em 2020, que sabe que a gente sempre, tanto eu quanto o Thiagão, até mesmo o Henrique Musi na época, a gente sempre falava sobre a utilização da base nos campeonatos aí regionais, né? Principalmente no Campeonato Mineiro e falando de Galo. Então, assim, tem quase 5 anos, tem 4 anos e meio que eu faço aqui as minhas cobranças públicas, né? Eu faço as minhas reivindicações públicas no canal para que o Atlético utilizasse mais categoria de base, para que desse mais oportunidade para a molecada. E a gente sempre tinha muitas promessas nesse sentido, mas na real mesmo não tinha execução, né? Subiram tantos para o profissional, não sei o que e tudo mais, mas no final do dia não tinha muita execução disso e a gente não tinha tanto resultado de base. Aí você vai falar assim, nossa, Geves, mas só tem jogador ruim naquele time, porque o lateral é isso, o meio-campista é aquilo, o atacante não sabe fazer gol. Pessoal, são garotos em formação. Eu acho que a paciência ela é fundamental com esses jogadores. Eles estão tendo a primeira oportunidade de jogar pelo profissional, porque embora seja um time treinado por um técnico do Sub-20, embora seja um time misto do que não sei se vai ser aproveitado ou que deva ser mais aproveitado pelo Cuca com o time Sub-20, com o time da Copinha, uma mistura danada, e são jogadores ali que estão experimentando a sensação de profissional, jogar para o Mineirão. Você vai falar assim, nossa, mas um público de 7 mil pessoas, cara, esses caras estão começando agora, sabe? Então é paciência mesmo. Mas o cara não erra um domínio. Cara, a gente fica com vontade de criticar, de xingar, de falar que é bagre, mas, pô,
tem que ter paciência, entendeu? Você tem que ter paciência porque é ali que vão formar os jogadores. Se vão ser bons jogadores, se vão dar frutos, se vão ser grandes vendas para o futebol europeu, só Deus sabe. Lá na frente a gente vai saber. Mas nesse momento, eu, como um cara que sempre cobrei a utilização da base, eu preciso de ser coerente no meu discurso. E ter paciência. Não significa que não tem que ter cobrança, não significa que não tem que ter pressão, mas tem que ser moderado, tem que ser medido de acordo com o potencial, de acordo com a idade desses garotos, de acordo com a experiência zero no futebol profissional, né? Futebol de base é completamente diferente, ainda que seja o mesmo esporte, é diferente, a intensidade, o psicológico, é tudo diferente, né? Então, eu não posso ser hipócrita aqui no canal Bica Galo e falar, não, que só tem bagre, que joga todo mundo fora. Ó, eu gosto muito do Gabriel Delfim, um baita goleiro, esse aí já claramente está pronto, né? Um goleiro assim que, se precisar o Everson ali de não jogar, o Gabriel Delfim tá pronto para substituir ele, já tá claro isso, né? O Júlio César é um lateral interessante, o David Cauã é um meia ali que pensa o jogo, vi várias inversões interessantes ali, inclusive o passe, né? Jogadas ali de longa distância. O Robert é um jogador que não se encaixou ainda, a gente espera bastante do Robert, que carrega o peso da camisa 10 e é um cara que já teve minutos no profissional, já teve mais convívio com o profissional, então o Robert está devendo e a gente precisa de falar. O Paulo Vitor, para mim, é um jogador que demonstra fragilidade técnica, é um jogador que eu considero fraco para o Atlético, mesmo para ser reserva no momento. Então é um jogador que já teve muitos minutos com o profissional, muitos não, mas alguns minutos como profissional e nunca teve um desempenho que me destacasse e subisse a cabeça e falasse, olha, esse cara aqui ele vai ter futuro. Tanto que ele começou como zagueiro, colocaram ele de volante e tal. Acho um volante de pouca técnica, de pouco passe, só quebradeira. Não gosto do jogo do Paulo Vitor e para mim é um jogador que poderia ter rodagem, tá? Esse é um jogador que eu acho que teria uma cobrança maior da minha parte aqui. Mas a dupla de zaga ali, o Renan, zagueiro canhoto, uma posição relativamente rara no futebol, que é um zagueiro canhoto. O Júlio César com alguns lances interessantes também. Tem jogadores que não fizeram uma grande partida, né? O Alisson Souza, por exemplo, não entrou tão bem, mas o Lobac tem bola, enfim. Tem alguns valores ali na base ali. O Índio, o jogador que tá novo ainda, mas é um jogador motorzinho de meio campo, fez uma boa Copa São Paulo, assim como o Gabriel Pfeiffer. Então, assim, tem alguns jogadores interessantes ali e tem que ter pressão, tem que ter cobrança, mas de maneira moderada. Não pode ser no mesmo tom, não pode ser na mesma energia que a gente faz do profissional, mas essa é a minha opinião. Galo 1-1 fica aí na lanterna do grupo lá no Campeonato Mineiro, joga contra o Pousão lá em Pouso Alegre no próximo domingo, mas o time titular no dia 29 de janeiro já começa aí a jogar o Campeonato Mineiro a partir da quarta rodada no jogo contra o América, tá? Então Galo e América lá no Mineirão, quarta rodada, quarta-feira à noite vai ter já o time titular que volta dos Estados Unidos no dia 26, agora, né, do domingo, às cerca de 2h55, 3 horas da tarde, eles voam para Belo Horizonte, retornam, iniciam a jornada de treinamento na segunda-feira e na quarta-feira já tem o jogo, então, contra o América. Acho que é isso, tá? Tem coisas ruins para falar, tem coisas boas, mas o momento é um momento de paciência, análise e com esses jogadores da base, com o Dalladé e tudo mais. Eu acho que é uma estratégia que é uma cultura que tem que ser criada dentro do futebol brasileiro, mas aqui eu estou falando especificamente do Galo, que ela é dolorosa, mas se tiver resiliência, se tiver paciência para tratar essa situação, pode ser que seja um processo aí colhedor de frutos no futuro. Essa é a minha visão, tá? Bom, falar um pouco de mercado da bola aqui. A proposta pelo Gregore, tá? O Galo fez uma proposta pelo Gregore que eu trouxe para vocês ontem aqui. Gregore, que é jogador do Botafogo. Deixa eu colocar inclusive aqui. Volante do Botafogo, o Gregore, 30 anos, né? O Atlético fez uma proposta aí de 4 milhões de dólares pelo jogador. Proposta essa que não foi aceita pelo Botafogo. O Botafogo não quer negociar o Gregore. Eu conversei com uma pessoa que cobre o Botafogo e eles falaram, olha, o Gregore é um cara que eles não estão abrindo mão, eles vão oferecer uma valorização salarial, eles negaram a proposta do Al Rayyan do Catar, que é um time para onde foi o Arthur Jorge, eles negaram a proposta do Atlético, eles vão negar a proposta do Palmeiras, eles não querem se desfazer do Gregore nesse momento. Então, ao que parece,
o Atlético não deve enviar uma contraproposta. Essa informação vem lá do meu amigo Lucas Tanaka, né? Então vamos ver essa situação aí, se de fato o Atlético avança, se procura de novo. Na minha opinião, dá para circular aí, dá para procurar, tem outros jogadores, né? Tem por exemplo, o Nardoni, que é um jogador interessante lá do Racing, que eu já tinha sinalizado interesse em ver esse jogador por aqui, não tem proposta nem nada, mas é uma dica aqui que eu acompanhei, inclusive o Garcês falando sobre ele, né? Então acho que o Atlético pode pensar aqui, 4 milhões de dólares para volante, talvez ache alguma coisa mais interessante, principalmente para um volante que tem mais recursos de marcação e tem saída de bola, mas não é exatamente um box-to-box, né? Um cara ali mais primeiro volante, no máximo segundo, então um cara bem assim, matador de jogadas, digamos assim, né? Então, pelo Gregor, a princípio, não segue aí uma proposta, tá? Bom, eu quero trazer uma informação aqui, lá do Deus Me Dibre, do meu amigo Luiz Felipe Costa, grande Luizão aí, sempre com apurações exclusivas. Ele trouxe uma informação ontem de que o Atlético recebeu uma proposta, tá? Pelo Brian Palacios, tá? Vou colocar na tela para você aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. O negócio que esses sites aqui é uma beleza de anúncio, viu? Atlético recebe proposta de clube árabe pelo atacante colombiano Brian Palacios, tá? E o Luiz detalha aqui na matéria que ontem, quarta-feira, uma proposta de venda pelo Brian Palacios foi realizada pelo Al Wasl, lá do Emirados Árabes, né? Dos Emirados Árabes, jogador de 22 anos, e a proposta ela gira em torno de 2 milhões e 400 mil dólares, coisa de 14 milhões na cotação atual, tá? O valor, caso aceito pelo Atlético, será pago em 3 parcelas, 2025, 26 e 27, de 800 mil dólares iguais, tá? E ainda disse aqui o Luizão, né, o Luiz Felipe Costa, que se o Galo aceitar, o Galo ainda fica com 40% do Brian Palacios, né? Lembrando que o Galo pagou 3 milhões de dólares para ele, na época eram 15 milhões, então, digamos assim, um prejuízo de 800 mil pelo Brian Palacios, mas ele teve 26 jogos, 2 gols e 3 assistências aqui, e o Galo já tem ali o Júnior Santos, que chegou para ser titular, tem o Alisson, que eu acho que a gente precisa de observar o Alisson esse ano. Acho que pode ser um ano que ele desponte, que ele tenha destaque e mais minutos, né? Então, vou ser bem sincero aqui, tá, pessoal? O Brian Palacios é um jogador jovem, é um jogador aí que tem recurso e tudo mais, mas eu venderia. Marcos Geves venderia o Brian Palacios. Eu acho que o Atlético não deveria recusar essa proposta. Por mais que seja um jogador jovem, que tem algumas características de 1 contra 1 e tudo mais, eu acho que encontra jogador melhor. É uma aposta que acabou não dando certo na minha visão e eu toparia vender, toparia aí ter esse pequeno prejuízo agora no início, mas depois, se o jogador desponta e ele vira ali lá no futebol árabe, de repente é revendido, mais 40% de cláusula de revenda é muita coisa, cara. Não é muito normal você ficar com 40% numa cláusula de revenda de negociação. Então me parece um bom negócio e que inclusive eu faria. Mas a minha pergunta é para você então, tá? A pergunta do Jeves de hoje. Você venderia Brian Palacios pela proposta atual de 2 milhões e 400 mil dólares? Quero que você deixe na opinião aí o que você pensa nos comentários, porque eu acho que é uma questão assim que deve ser analisada com carinho, tá? O Palácio não teve ali uma grande passagem até aqui com a camisa do Galo, tá? Eu já vou entrar na pauta do Bruno Henrique, eu tenho uma informação exclusiva para passar para vocês. Antes eu só queria te lembrar sobre o aplicativo da Flash Score. Você quer ficar por dentro de todas as notícias do Galo, todas as notícias de transferência, horário dos jogos, né? Tudo em tempo real, você acompanha tudo em tempo real com análises, estatísticas. Conheça o aplicativo da Flash Score, novo parceiro do canal Bica Galo. O download é gratuito para as plataformas aí Play Store, App Store, então qualquer dispositivo você consegue baixar. O link está fixado aqui para você na descrição desse vídeo. Não perca a oportunidade de ler o jogo como ninguém. Vai de Flash Score, meu amigo. É isso aí. Bom, vamos de Bruno Henrique, então? A situação do Bruno Henrique é o seguinte. O Atlético, como todos já noticiavam, né, e a gente trouxe essa informação no dia 8 de janeiro, já tem ali um aceite do Bruno Henrique, ainda que de forma informal, para vir
caso se acertasse com o Flamengo, né, onde o jogador tem contrato até o final de 2026. A nova informação que eu consegui apurar é a seguinte: Galo procura Flamengo e envia proposta por Bruno Henrique. O que aconteceu aqui, pessoal? O Galo efetivamente agora ele foi ao Flamengo, tá? Basicamente as conversas elas estavam sendo entre jogador e entre diretoria do Atlético, staff e tudo mais. Nesse momento o Atlético teve uma reunião, a informação que eu tive é que foi uma reunião aí presencial, uma reunião olho no olho entre diretoria do Atlético e do Flamengo e foi enviada uma proposta pela liberação do Bruno Henrique, tá? Todo mundo sabe que ele é o sonho de consumo dessa diretoria e da maioria da torcida atleticana. Muita gente questiona os valores que podem ser pagos por ele, por ser um jogador que já tem 34 anos. Falam sem contrato de 3, 4 anos pelo Bruno Henrique, com salários acima de 2 milhões de reais. São valores realmente robustos, mas é um investimento por um jogador que dá retorno, né? E de forma exclusiva a gente apurou que já teve essa reunião presencial. O Atlético busca avançar nessas negociações. A proposta foi enviada e está sendo analisada pela diretoria do Flamengo. Minha opinião sobre o caso, pessoal, é que seria uma baita contratação. Isso eu já falei várias vezes com vocês aqui. Mas sendo bem sincero aqui, eu acho que o Flamengo não vai liberar. Eu acho que o Bruno Henrique ele não joga no Atlético, tá? O que eu estou trazendo para vocês é informação. É informação apurada pelo canal Bica Galo. Tem proposta, teve reunião, tem conversa, tem negociação. Mas na minha visão, o próprio José Boto, que é o novo diretor de futebol do Flamengo, ele falou: jogadores importantes não serão liberados. Então, a menos que o Atlético faça uma proposta estratosférica, o que eu não acredito que vai acontecer nesse momento, o Bruno Henrique não joga em Belo Horizonte nessa próxima temporada, nessa temporada de 2025. Então, na minha opinião, é um negócio improvável, difícil, remoto, mas pode acontecer. Tem negociação, de repente os caras chegam e falam lá, nós vamos comprar um outro jogador e decidimos negociar o Bruno Henrique. Pode acontecer. A princípio, eu considero um negócio improvável. Eu jogo limpo com os meus seguidores aqui. Apesar de ter negociação rolando, apesar de ter proposta, apesar de ter conversa, eu acho a negociação difícil de acontecer. Qualquer atualização, a gente traz mais para vocês aqui no canal Bica Galo, tá? Também num oferecimento aí do Tobias Kifuri da Máquina de Soluções Consultoria. Procure o Tobias se você é dono de clínica ou consultório. O Tobias é a grande referência no assunto. O cupom Bica Galo te confere 13% de desconto. Gere autoridade na internet, seja uma autoridade na área das clínicas e dos consultórios, sem apelar para o marketing agressivo e sem perder a ética. Conheça a Máquina de Soluções Consultoria. É sem erro, é referência, é Tobias Kifuri. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês no Café com Jeves. Gostaria que você deixasse o seu like nesse vídeo, se possível, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no Bica. A gente volta a qualquer momento com mais notícias no Instagram, no nosso Twitter, @Jeves_Galo e @canal Bica Galo também, com informações aqui exclusivas, sempre apuradas de maneira responsável e jornalística, prezando pelo respeito à informação, mas principalmente a você, torcedor. Obrigado pela audiência, eu vou ficando por aqui. Eu sou Marco Jeves e eu fui.